No fundo, a gente está num momento histórico mais de remediação do que de prevenção, sabe? A verdade é essa. Vamos parar de falar sobre bullying, vamos falar realmente do problema e é importante lidar com esse problema como algo real e que está acontecendo. Ou seja, a gente não vai frear isso simplesmente conversando sobre, a gente não vai frear isso simplesmente chegando e fazendo uma política pública, só regulando. A gente já chegou no momento em que isso é realidade e que isso está organizado, sabe? Então, não adianta ficar sempre tentando evitar o próximo, porque vai ter o próximo. A verdade é essa. Então, a gente precisa começar a remediar. E remediação requer que a gente tenha uma atitude muito mais agressiva diante desses problemas. A gente tem que ser mais direto, a gente tem que parar de dar nome e tratar de uma forma superficial. Então, a gente tem que lidar com o objeto como ele é. A gente tem que parar, tem uma ideia também que aí eu ocupo muito a psicologia, o debate psicológico acadêmico, que é o seguinte: essa ideia de que a gente tem que ficar trabalhando conceitos em um debate eterno de conceitual sobre qual é o problema, não é mais conceitual, é factual. Então, ele existe, é organizado, tem um meio e um fim, então a gente tem que focar. Ou a gente chama isso de nazismo, ou a gente chama isso de supremacia branca de extrema-direita. Como nos jogos, por exemplo, tem gente que ocupa esses espaços, por exemplo, de jogos como Roblox, Minecraft, que são muito, muito difundidos entre os moleques. E como é um jogo lúdico, né? Digamos assim, porque é um jogo que ele é um sandbox, ele é feito para a criança explorar, os pais livremente deixam as crianças ali, entendeu? Então, os pais têm que ocupar esses espaços, nós psicólogos temos que também estar por dentro disso, os educadores têm que estar lá dentro também, ou seja, tem que ter uma vigilância disso, entendeu? Não adianta só prevenir. Então, o impacto nisso é muito destrutivo, é traumático. Muitas pessoas acabam tendo o que a gente chama de estresse pós-traumático, mesmo meses depois. Muitos jovens ou pessoas que viveram isso, ou que não viveram, mas que viram isso, acabam constantemente revivendo isso mentalmente, então acaba sendo um gatilho constante para ansiedade, para episódios de crises ansiosas e crises emocionais. Então, você percebe que claramente isso vai deixar um efeito. Como é que socialmente a gente cuida disso? Olha, socialmente a gente tem um dever, claro, de tentar cuidar das pessoas que ficaram. Mas aí eu chamo a responsabilidade dos cuidadores. Nós, psicólogos, temos que ter um cuidado maior com essas pessoas. Os educadores têm que ser melhor preparados para isso. E principalmente mesmo, tentar lidar com essas pessoas a partir daquilo que aconteceu e parar de ficar focando, por exemplo, na superficialidade da coisa. É realmente tirar esse espaço que hoje tem tido de falar sobre bullying e focar naquilo que é de verdade para tentar ajudar essas pessoas.